formada em Direito pela FURB. Eu entrei no curso de Direito aos 19 anos, ainda não sabia o que queria fazer da vida, mas gostava muito de ler, sempre fui muito CDF. Na metade do curso de Direito eu descobri que eu não gostava de Direito, mas eu também não sabia o que eu queria fazer da vida. E aí eu resolvi fazer intercâmbio. Fui pra fora, fiquei um tempo fora, e quando eu voltei eu abri meu primeiro negócio junto com o meu irmão na época, que não tinha nada a ver com Direito. Eu trabalhava com informática. Então, por muitos anos, por 12 anos na verdade, eu tive essa empresa. Terminei o curso de Direito, né, demorei bastante tempo, né, porque não era a minha prioridade, e fazia gestão da empresa, fazia tudo, né? A gente é a mulher do cafezinho, né, limpa chão, atende cliente, financeiro, comercial. E nesse meio tempo eu comecei a participar do Núcleo de Jovens Empresários da ACIB, da Associação Empresarial aqui de Blumenau. E através do Núcleo Jovem eu comecei a participar do Conselho Estadual de Jovens Empresários. Logo entrei na diretoria e comecei a me movimentar bastante pelo estado. E nessas viagens eu conheci a Serumar. A Serumar trabalha com propriedade intelectual, que é tudo que não dá para tocar e vale dinheiro, né? Então trabalha com marcas, patentes, desenhos industriais. E conversando, né, com quem hoje são meus sócios, né, mas eram apenas meus amigos na época, eu descobri que era muito interessante isso. E surgiu a oportunidade de abrir uma unidade do escritório aqui em Blumenau. Como eu já tinha formação em Direito, como eu já tinha um pouco de conhecimento de tecnologia, eu achei que fazia sentido para mim. Então, por 4 anos, eu mantive as duas operações, né? Eu tinha a empresa de informática e eu comecei a trabalhar com a Serumar. Mas eu me apaixonei loucamente. Eu gostei muito do que eu estava fazendo. Na época, eu estava grávida da minha primeira filha. Eu tenho 2 meninas, né? Uma de 8 anos e uma de 3. Mas eu estava grávida da Ana Maria, que é a mais velha. Então eu comecei com calma na Serumar, mas logo, né, eu não consigo fazer nada muito devagar. Eu apliquei para o mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação no Rio de Janeiro, no INPI, que é um instituto que trata dos direitos de propriedade industrial aqui no Brasil, e passei. Eu apliquei para não passar e passei, e aí eu não sabia muito o que fazer, resolvi fazer. E aí foi tudo meio loucura, meio atropelado, assim, porque por 5 meses eu fiquei indo e voltando do Rio de Janeiro toda semana. Concluí meu mestrado em 2020, né, e veio pandemia, né, eu defendi minha dissertação em janeiro e em março, abril, né, a gente teve o decreto da pandemia. Então foi aquela loucura de 2 empresas, né, como é que lida com pandemia. Mas deu tudo certo. Acabei vendendo a primeira operação, né, a primeira empresa, né, eu achei que estava um pouquinho pesado manter as 2 operações, surgiu uma oportunidade de negócio. Eu vendi e consegui me dedicar só para Serumar hoje. E com as aulas de forma online, né, ainda por conta da pandemia, né, hoje já não mais, mas naquela época eu acabei entrando no doutorado. Então hoje, além de tudo, eu ainda sou aluna do doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI, mas as aulas são online, eu só vou para o Rio de Janeiro quando preciso. E basicamente a minha vida é ser mãe, em primeiro lugar, né, sou mãe solo. Eu e minhas filhas, a gente tem uma rotina muito legal, muito feliz. Essa é a prioridade. A empresa entende isso muito bem, né? A Serumar é uma empresa muito família. Então, desde o primeiro momento, assim, nunca foi uma questão. Tanto que virei sócia grávida, né? Então, nunca... que esse é um dos grandes percalços da vida da mulher empreendedora, mas seja empreendendo ou sendo colaboradora de empresa, é sempre um problema, né? Na Serumar isso nunca foi um problema. Em segundo lugar, meu trabalho, né? Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Hoje meu papel é gestora de ativos intangíveis e eu cuido do relacionamento internacional da empresa também. Então, todos os clientes de fora do Brasil passam por mim. E o estudo, né? Que a vida do doutorando, a média brasileira também é um pouco complicado, mas para quem passou perrengão, né, de ir pro Rio e voltar toda semana, hoje fazer o doutorado ele tá mais tranquilo, né? A grande questão foi... como mulher, que eu comecei a minha primeira empresa muito nova. Então eu tinha 19 anos. Então acho que a questão era ser nova, não era ser mulher. Eu achava isso. Mas eu lembro de levar uns pega assim do meu pai, né? Meu pai me ajudava muito, sempre foi uma figura muito presente na minha vida empreendedora. Porque eu queria trabalhar de tênis e leg e dizer assim, o que importa é o que eu faço, não é o que eu visto, né? E ele falou, não, o que tu veste faz sentido. E aí eu comecei a me vestir melhor, começar a usar salto, né?
Porque isso de fato, infelizmente, faz diferença, principalmente, né, em Santa Catarina, em Blumenau. Então pegava muito isso, assim, ter que parecer alguém mais velha, ter que parecer alguém, né, mais experiente para conseguir ter um retorno bom, né, conseguir ser ouvida. Então essa foi a primeira questão. Como mulher é difícil porque a gente tenta transpor essas barreiras fingindo que elas não existem, né? Então eu empreendo desde 2009, né? Se for olhar, isso é muito tempo. 2009 era muito diferente de 2024, né? Então era um cenário onde a gente não tinha esse empoderamento que a gente tem hoje, onde a gente não tinha essa liberdade de falar o que a gente tem hoje. A gente de fato tinha que fingir que as coisas não aconteciam e tu te acostuma com isso. Então eu fui me perceber como mulher e perceber a diferença disso quando eu estava grávida da Ana Maria, que eu tinha muito sono. Eu tinha muito sono no início da gestação. E aí eu lembro de um dia, assim, eu demorar um dia inteiro para conseguir escrever um e-mail. E aquilo me bateu, eu falei, gente, como que isso tá me pegando? E aí eu comecei a perceber como é muito mais difícil ser mulher e trabalhar do que ser homem, né? Porque a gente na nossa cabeça quer fazer as mesmas coisas, continua com a mesma a tua capacidade cognitiva ela é exatamente a mesma, mas tu tem dificuldades que são hormonais, que vem, e aí isso me bateu, né? E aí eu comecei a trabalhar o meu horário, eu era muito workaholic, né? Então pra mim fazia muito sentido estar no escritório 5h30, 6 da manhã e ficar até meia-noite. E aí eu grávida eu não conseguia fazer isso, e aí eu comecei a fazer as coisas em 4, 5, 6 horas e eu percebi que eu tinha a mesma produtividade não estando muito tempo lá. Então a gente muda isso e começa a perceber essas diferenças. Então eu comecei a valorizar muito mais esse papel. E eu odiava quando as pessoas vinham me dar parabéns. Ai, por ser essa lutadora, essa guerreira. E eu falava, cara, eu só queria ser mulher, eu só queria poder ser mãe. Mas eu já era empresária, eu podia me dar ao luxo, né? E aí eu lembro de conversar com a minha equipe na época e falar, eu estou grávida, eu vou me concentrar na minha gestação. E a equipe foi muito parceira, né? Muito querida. E eu conseguia, mas essas diferenças, né? Isso tu começa a sentir porque as pessoas deixam de te olhar como empresária e começam a te olhar só como mulher. E naquela época isso era um problema. Hoje, e principalmente na minha segunda gestação, foi completamente diferente. Principalmente num cenário pós-pandemia, onde as pessoas, leia-se homens, começaram a trabalhar de casa e começaram a perceber como é que é a rotina da casa, principalmente com crianças pequenas, e começaram a ter crianças atrapalhando no meio de uma reunião, chorando, tu tendo que parar, seja cachorros, seja, né, mas assim, filhos acho que foi o mais impactante, e ver como é a rotina da casa, começou-se a normalizar isso, né? Infelizmente, de novo, né, homens tiveram que passar por isso porque as mulheres passaram a vida inteira, mas tinham que fingir, né? E aí pra mim também foi muito, muito palpável, porque na época da Ana Maria, quando eu tinha algum problema, ou que eu tinha que ficar com ela em casa, ou tinha que levar ela no médico, tinha que fazer alguma coisa, eu lembro que eu falava pros clientes, ou até pra equipe, falava assim, não, eu tenho um outro compromisso, eu tenho um outro cliente, blá blá blá, né? Eu inventava uma história pra não dizer que eu estava em função da família. E com a Carolina, que é a segunda, falou assim, eu não posso, eu tenho que levar minha filha no médico, eu não posso, eu tenho que ir na escola, eu não posso fazer reunião depois de tal hora porque eu tenho compromisso de buscar ela na escola. Isso mudou completamente, né, a percepção das pessoas, e aí eu poder ter essa liberdade de dizer, não, eu não faço reunião depois das 5 porque eu faço questão de buscar minhas filhas na escola. Eu tenho essa opção, eu posso não ir, mas eu quero ir, e as pessoas respeitam isso. Na Ana Maria, naquela época, não. Imagina que parar de não fazer reunião para buscar filho na escola, que absurdo. Você é incompetente, você não tem quem faça isso por você, né? Então, nesses anos todos, eu senti essa mudança, assim, né, na pele. E, claro, hoje, como mãe solo, né, na época era casada, hoje como divorciada, também há um julgamento, né, que eu tô sentindo muito mais recentemente, né? Porque a mulher no papel de casada, ela tem status, né? Então eu faço muitas reuniões com homens, muitas reuniões com equipes. Eu continuo sendo exatamente a mesma pessoa. Mas em alguns meios eu já senti a diferença, porque hoje eu sou uma mulher solteira no meio empresarial. E as pessoas te olham diferente, sentem diferente. Então,
por mais que a gente tenha evoluído muito nisso, eu estou sentindo, né? E claro, isso te faz desanimar? Não, de forma alguma. Eu acho que o problema está no outro, não está em mim, né? Eu continuo sendo exatamente a mesma pessoa. E aí eu tenho um mantra, né? Estudei tanto para isso, né? Então, assim, querendo ou não, hoje eu tenho uma capacitação técnica diferenciada no meio que eu trabalho. Então eu valorizo isso em mim, né? Eu valorizo isso em mim, toda essa trajetória, sem me deixar abater, mas também sem mentir que isso não existe, porque existe.